No vídeo anterior de Toph, vimos Kiryu abrir seu coração e dizer com todas as letras que foi Sonou o responsável por colocar ele e seu irmão gêmeo um contra o outro. Kiryu nunca teve problemas com Seiko a priori, então quando Sonou fingiu sua morte e Seiko começou a odiá-lo, isso implicou no rompimento da relação dos dois. Ele disse que se não fosse por isso, ele nunca teria lutado contra Seiko e muito menos teria usado o Kaishuken. Uma clara redenção do personagem ao revelar isso pro seu irmão, pelo menos uma tentativa, mostrando que o Yin e o Yang, o branco e o preto têm tons de cinza no meio. Seiko claramente amenizou seu ímpeto e recuou o ataque para Kiryu, mas fez questão de não aceitar a ideia de que Sonou era o completo vilão. Se Kiryu tinha tons de cinza na sua história, e ele deveria ter um motivo para fazer o que fez. Com isso, ambos começaram a se desentender momentaneamente de novo. No combate, Seiko mostrou que ao ser curado pelo Kaishuken de Sonou, ele estava cada vez mais perto de retornar ao seu auge. Então, rapidamente, Kiba interrompeu os dois e disse que eles claramente se gostavam e deveriam parar com aquela besteira de querer lutar, mas prometeu que colocaria Sonou em seu devido lugar, mas também Kiryu e o próprio Seiko. Kiryu, no caso, era o suposto próximo oponente do rapaz. Porém, Kiryu foi direto em dizer que ele não era o lutador reserva, e sim o Macaco das Trevas, o lutador mais formidável que poderia ter dentro de uma jaula. O vídeo de hoje começa com o próprio Macaco das Trevas, trancado numa sala a mando de Dom Gambino, correndo pelo teto como um símio ensandecido. Ele disparava de um lado para o outro até que de repente um dardo silencioso surpreendia com um disparo na perna. Ele perdia as forças e caía desmaiado. Em seguida, um dos capangas de Dom Gambino dizia no rádio: "Nós capturamos o Macaco das Trevas. Sim, está tudo bem, nós só o drogamos." A cena cortava para a ala VIP, onde Rikimaru questionava: "O Macaco das Trevas? Nunca ouvi falar dele como reserva, Gambino." Dom Gambino respondia: "Bae Yong Bae está ferido e Kiryu se recusou a lutar como reserva. Não estou colocando o Macaco das Trevas porque quero." Preocupado, Rikimaru questionava: "Ele sequer entende as regras? Pode ser uma luta sem regras, mas ainda assim existem algumas coisas, como não poder arrancar os olhos ou morder, certo? O Macaco das Trevas é capaz de lutar sem armas?" Dogen encarava seu aliado de negócio claramente desconfortável com a possibilidade daquele lutador e Dom Gambino respondia: "Mesmo com as próprias mãos, o Macaco das Trevas é perfeitamente capaz de destruir um ser humano, despedaçando-o. O seu estilo de luta se baseia em um estilo agressivo, o que o torna invencível para um homem comum. Ele é imbatível. Mesmo em um ringue, o Macaco das Trevas continua sendo um monstro. Vou apostar muito dinheiro nessa luta entre o Macaco das Trevas e Kibo." Ele colocava o valor da aposta no computador e Rikimaru questionava: $20 milhões? Dogen entrava na conversa dizendo: "Muito bem, vou aproveitar a oportunidade também. Apostei 10 milhões nesse tal Macaco das Trevas." Não me leve a mal, Rikimaru, é minha filosofia apostar apenas no cavalo vencedor. Rikimaru se surpreendia ao ver que Dogen era só mais um oportunista e não estava do seu lado de fato, algo que ele já até sabia, e Dom Gambino comentava: "Essa aposta deve funcionar, mas o senhor Rikimaru tem que aceitar." Dogen questionava: "Claro que ele aceita, não? O pequeno Rick tem fé absoluta em Kibo." Rikimaru suava frio e respondia: "Entendido. Com vocês dois, são $30 milhões no total. Eu aceito, aposto isso no Kibo." Na arena, o apresentador exclamava: "Aí está! A quarta luta da segunda rodada da Hiperbatalha finalmente chegou! Ao nascer, o homem ainda não é um homem. É somente após superar muitos obstáculos que ele se torna um verdadeiro homem. Pelo prestígio do título do herdeiro do Nadashinkage, Kishi Miyazawa enfrenta qualquer oponente sem hesitar, sem medo." E olhava para a ala VIP onde estava Sonou e pensava: "Espere por mim, rei da batalha. Olhem para mim, Kiryu e papai. Como herdeiro do Nadashinkage, eu consertarei essa família despedaçada." Enquanto Seiko via na TV, o apresentador dizia: "Devido ao ferimento do lutador Bae Yong Bae e a recusa de Kiryu em lutar, o Macaco das Trevas será um lutador reserva especial." Os torcedores olhavam confusos e questionavam: "Ei, tá vindo preso numa jaula, o que é aquilo? É um animal?" Nos era mostrado o Macaco das Trevas mordendo a grade. Kibo via ele sendo colocado na arena e dizia confiante: "Então aí está você, o Macaco das Trevas. E foi você quem atacou o Bae também." Vendado, a fera farejava, percebia quem era seu oponente e rugia acorrentado. Então Kibo dizia: "Sou impaciente.
Eu também queria lutar com você. As correntes e a fenda da fera eram soltas e o macaco das trevas rugia. Ele insistia no rugido sinistro e as pessoas comentavam: mas que coisa é essa? Vejam os olhos dele e ele não para de gritar. Surpreso, Kibo via a fera disparando e o apresentador comentava: o macaco das trevas se atira sem nem esperar o sino tocar. A luta começa abruptamente. Kibo via aquilo e dizia lançando um jab: você não foi bem treinado, ô chimpanzé. A fera desaparecia na frente de Kibo, pisava na grade e quando Kibo se dava conta, seu oponente estava no teto. Ao ver aquilo, o apresentador dizia: sua identidade é desconhecida, seu passado desconhecido. Toda sua existência é um mistério. Este é o Uma, animal misterioso não identificado, e assombra os arranha-céus da cidade de Nova York, o macaco das trevas. Os torcedores comentavam: ele se move rápido demais. Eu não consigo acompanhar esse Uma. Kibo se surpreendia vendo a fera disparando de um lado para o outro, até que de repente ele descia com um chute na cabeça do rapaz. Kibo olhava surpreso, via Uma indo de um lado para o outro e quando ele descia, Kibo carregava a sua direita e batia dizendo: não me subestime. O macaco das trevas desaparecia da frente, aparecia atrás de Kibo e se virava chutando e dizendo: quem você pensa que eu sou? Novamente, Uma desviava e ia para a grade, mas lá ele percebia sangue pingando. Era seu nariz. Ele rosnava irritado e Kibo dizia confiante: é engraçado levar um chute na cara, né? Eu sou o líder da mais forte de todas as artes marciais. Não vou perder para um macaco. Curioso, Uma disparava por toda a jaula numa velocidade que sumia dos olhos humanos e o apresentador dizia: o macaco das trevas está ficando irritado. Ele está pulando por toda a gaiola em uma velocidade assustadora. Ryu sorria vendo aquilo e comentava: ele é como um macaco observando sua presa das árvores. Se ele sumir do campo de visão da sua presa por um instante sequer, atacará instantaneamente. Assim como Kiryu havia sugerido, Kibo conseguia acompanhar os movimentos rápidos, até que no momento ele falhava, então Uma disparava de cima. Kibo desviava do soco e subia com um chute enquanto dizia: eu não preciso te ver, sentir sua presença é o suficiente. Quando o chute iria pegar em Uma, um olho seu percebia e ele ia para a lateral. Kibo via indo para as costas, sorria e dizia: você é inacreditável, estou impressionado. Tenho a sensação de que, com você, vou conseguir lutar com mais facilidade e esquecer todas as minhas preocupações. Nos era mostrado, Sonou vendo a luta e o apresentador comentava: o macaco das trevas não tem pontos cegos. Seus olhos são capazes de se mover independentemente, o que lhe proporciona um amplo campo de visão. Assim como sugerido, o macaco das trevas analisava tudo perfeitamente, até que de repente ele via Kibo à sua frente. Em seguida percebia um soco do mesmo se aproximando. Uma desviava e Kibo dizia: sem pontos cegos, é? Espere até eu arrancar seus olhos das órbitas ainda mais. Uma desviava, disparava pela jaula e aparecia dando um chute na cara de Kibo. Ao ver aquilo, o apresentador comentava: o macaco das trevas acerta um chute em cheio no rosto. Kibo ia para a lona, encarava seu oponente e íamos para a ala VIP, onde Dom Gambino dizia: os olhos esbugalhados do macaco das trevas são o resultado de uma mutação revolucionária que o permite se proteger de agressores em um ambiente natural implacável. Ikimaru questionava surpreso: um ambiente natural implacável? Dom Gambino contava: ele cresceu em meio a um grupo de primatas da espécie Intelli, comumente chamados de Hanuman. No combate, uma disparava e Kibo dizia: só porque me acertou uma vez, isso não significa que vocês podem se achar superiores, macacos. Um ângulo e velocidade anormal, uma desviava. Kibo tentava acompanhar tudo, até que um torcedor dizia: ei, vejam aquilo, estão vendo? Isso era mostrado, Kibo deitado e o apresentador comentava: oh, Kibo simplesmente deitou no meio do ringue. Será que o chute do macaco das trevas o machucou tanto assim? Ou será que ele desistiu? Vendo seu oponente disparando, Kibo sorria e dizia: ah, isso mesmo. Continue pulando de um lado para o outro até se cansar. Enquanto isso, vou tirar um cochilo. Nessa hora, uma parava e descia disparando. No mesmo instante, Kibo subia com os pés e exclamava: hahaha, eu só estava esperando por isso. Uma tomava os dois pés no meio da cara, recuava sangrando até a grade e Kibo se erguia. A cena cortava agora para um flashback, onde Dom Gambino questionava um grupo de mercadores que vendiam o próprio Uma. Esse macaco pode ser explorado? O mercador respondia: ele foi criado corretamente, basta alimentá-lo quando quiser que ele mate. Um macaco capaz de matar mais rápido que uma bala. Dom Gambino o alimentava e questionava: e ele sabe quem é seu mestre? Ele o eletrocutava do nada. Uma sorria e Dom Gambino continuava: não há necessidade de tratá-lo como um ser humano. Uma olhava assustado, chorava e Dom Gambino continuava dizendo:
O macaco das trevas não se vê como um ser humano. Aposto que nem sabe o que essas palavras significam. Em outras palavras, preciso me livrar dele assim que terminarmos suas obrigações. É matar ou morrer. Voltávamos para o presente, onde Uma disparava e Kibo dizia: chegou a hora de mostrar o que todos estão preparados. A super técnica mortal do Nadashinkage. Enquanto entrávamos num flashback, o narrador dizia: não sabemos exatamente onde o macaco das trevas nasceu ou por que foi abandonado na selva, mas o fato de ter crescido entre macacos é bem conhecido. O macaco das trevas é um verdadeiro Tarzan da era moderna. Entre seu medo dos humanos e seu ódio por eles, o ato de ferir homens está profundamente enraizado nele. O macaco das trevas vive para matar homens. Voltávamos para ele avançando. Kibo sorria confiante, desviava de um soco e dessa vez era ele quem subia na grade e o apresentador comentava: que reviravolta inesperada! O macaco no chão observa o humano lá no alto da gaiola. O que Shimiyazawa está planejando? Kibo respondia: eu já disse, vou usar uma técnica fatal, não é mesmo, macaco? Quando Uma avançava, Kibo saltava e descia enquanto pensava. Um chute inusitado vindo de um ângulo imprevisível, ainda mais intrigante porque os olhos que o observam não perdem nenhum detalhe. Ao chutar, Kibo exclamava: chute giratório em cachoeira, cortesia de Kishi Miyazawa. Uma sangrava e o apresentador dizia enquanto ele caía: o chute especial de Kibo acerta o alvo. Os dentes do macaco das trevas cortaram o interior da sua boca. Kibo pousava e dizia: na verdade eu pude sentir seu maxilar quebrando dentro do meu pé. Foi inspirado pelos seus movimentos que eu desenvolvi esse chute, me atirando nos telhados de Nova York. Essa é a ideia que você me deu. Eu só dei uma provinha. Animado, Choshu comentava: muito bem, Kibo. Ele claramente está sentindo danos. Nessa hora, Kibo olhava surpreso e enquanto Uma sangrava, ele pensava na confusão de sua mente. Os humanos são maus. Os humanos roubam tudo que nos é caro. Uma rugia e íamos para Kiryu que comentava: Kishi ainda não sabe. Não sabe o quão terrível pode ser o instinto de combate de uma fera. Ou que um macaco que passou pelo inferno que é o combate não conhece limites para a violência. Na jaula, o rugido de Uma se intensificava e Kibo firmava seu olhar. Em seguida, a fera disparava e encurtava com um soco no rosto. Kibo tomava o golpe em cheio, mas olhava firme. Ele se fechava bloqueando e a chuva de golpes começava enquanto o apresentador comentava: o macaco das trevas avança! O macaco ferido é feroz demais, perigoso demais! Vendo aquilo, Kiryu questionava: o que eles pensavam? Um humano poderia lutar de igual para igual com um macaco dentro de uma jaula? O apresentador continuava dizendo: o macaco das trevas continua seu ataque. Kibo depende de alguns, mas sua guarda não evita todos. A técnica suprema, o chute giratório em cascata em que Kibo colocou toda a sua força, literalmente enfureceu o instinto primitivo do macaco das trevas. O macaco das trevas avança como se estivesse possuído. Kibo se fechava e dizia carregando um direto: ei, macaco, você vai se acalmar. Kibo acertava em cheio e o apresentador comentava: Kibo aceita o desafio de combate corpo a corpo. Kibo subia com um chute alto na tampa da cabeça, o molhava desnorteado, em seguida tomava uma joelhada no rosto. Enquanto isso, o apresentador dizia: os chutes e joelhadas precisos explodem com força no rosto do macaco das trevas. Uma sangra, mas mesmo assim, mesmo com os golpes que recebeu, o macaco das trevas não recua. Kibo tomava uma direita e uma esquerda no rosto. Em seguida, devolvia um golpe no corpo e o apresentador comentava: como se os ferimentos em uma luta fossem a ordem natural das coisas, eles não param de se atacar. Kiryu comentava: é preciso ser muito estúpido para lutar desse jeito no nível de um macaco. Vendo os lutadores trocando golpes, o apresentador dizia: os dois oponentes permanecem imóveis para melhor troca de golpes. O sangue jorra, as entranhas se agitam, os ossos rangem. Kishi Miyazawa, herdeiro de uma linhagem ancestral de artes marciais, luta agora com instinto, não é com técnica. Isso não é um encontro de artes marciais, é uma luta entre homem e fera. Mas por mais curiosa e brutal que seja esta luta, ela também é a mais pura. Vocês ouvem essa ovacionação? Esta luta pode ser selvagem, mas abala a alma. O Madison Square Garden estremece com esta luta implacável e violenta. Contudo, por baixo do clamor, ouve-se claramente o som de corpos quebrados pelo impacto dos golpes. É um verdadeiro choque de almas que estamos testemunhando aqui hoje. Ao ver Kibo tomar um golpe no corpo, Kiryu dizia: idiota. Em seguida, Uma subia com um gancho que acertava Kibo em cheio. Kibo caía e o apresentador dizia enquanto Uma rugia:
O gancho do macaco das trevas atravessou o queixo de Kibo. Será que esse é o grito de vitória do macaco das trevas? Será que o homem não estava à altura do desafio? Kibo se levantava sorrindo e dizia: ficar se estapeando sem pensar é uma sensação ótima. Enquanto uma enlouquecia, o apresentador dizia: Kibo se levantou! O duelo entre humano e macaco ainda não acabou! Nada apagará a chama do herdeiro do Nadashinkage! Confiante, Kibo dizia: vamos ficar sérios agora. Íamos para Dom Gambino, que dizia na ala VIP: uau, difícil acreditar que ele se levantaria depois de ser atacado pelo macaco das trevas. E Kimaru pontuava: Kibo tem esse dom de reverter qualquer situação. Dom Gambino questionava: mas será que ele conseguirá fazer isso hoje? De volta ao combate, o apresentador dizia: e começa de novo, o macaco das trevas avança de frente. Kibo desliza por baixo do macaco das trevas para atacar uma perna. Mas o macaco das trevas tem um ótimo equilíbrio. Ele coloca seu peso sobre Kibo para bloqueá-lo, mas Kibo finaliza seu ataque em queda, agarrando a perna do macaco das trevas e o joga pelo chão. Animado, Choshi dizia: perfeito, uma vez no chão, Kibo tem a vantagem. Enquanto Kibo controlava a luta, o apresentador dizia: o Mamaco tenta encontrar uma saída, senhoras e senhores, mas ele é uma fera selvagem. Seu instinto deve lhe dizer que ser dominado é sinônimo de morte. Kibo dizia ao agarrando: não vou te deixar ir embora. Em qualquer lugar, a qualquer hora, eu vou te prender. O apresentador pontuava: Kibo tenta uma chave de braço, mas o macaco das trevas o agarra para resistir. A chave está travada, o braço direito do macaco das trevas está se dobrando para trás. Existem muitas técnicas articulares, mas esta é a mais popular, a pegada cruzada invertida. Dom Gambino via aquilo e o macaco das trevas pensava: humanos são assustadores. Vendo uma olhar para a ala VIP onde estava o próprio Dom Gambino, Kibo questionava: o quê? Por que você parece tão assustado? O apresentador dizia: mas o Mamaco não desiste, ele não vai se render. Por outro lado, uma fera não saberia o que é desistir ou se render, senhoras e senhores. Kibo dizia: entendo, é preciso sofrer para compreender. Nessa hora, Dom Gambino colocava a mão no bolso e clicava em algo. Ao mesmo tempo, uma sentia algo e gritava se batendo. Kibo ficava confuso e podíamos ver uma corrente elétrica saindo do corpo da fera. Confuso, o apresentador questionava: mas o que está acontecendo? De repente o Mamaco começou a gritar e a se debater como se estivesse possuído? Senhoras e senhores, o que está acontecendo? Kibo girava o corpo com seu oponente, mantendo a torção, e o som de osso quebrando ecoava. Ele soltava e o apresentador dizia: uou, o macaco das trevas escapou da chave de braço. Uma técnica tão básica não funcionaria contra uma fera, é isso mesmo? Na ala VIP, Hikimaru questionava: Gambino, o que você fez? Aquele grito do macaco das trevas agora há pouco, o que foi isso? Dom Gambino sorria e questionava: estranho, não? Olhando justamente para Dom Gambino, Kiryu se questionava: choque elétrico sem fio? Que coisa baixa. Voltávamos para Kibo, que alertava: mas agora acabou. Nos era mostrado o braço de Uma quebrado e Kibo questionava: certo, macaco? Uma chorava e o apresentador dizia: ao forçar a saída da armadilha, o macaco das trevas quebrou o braço. Está dobrado num ângulo muito estranho. Nossa, que agonia! Enquanto Uma chorava, ele pensava: os humanos profanam nosso território sagrado e roubam o que nos é precioso. Entrávamos num flashback, onde havia um grupo de exploradores e um deles dizia: ô professor, essas ruínas são incríveis! São da era pós-civilização do Sarasate. Nessa hora, primatas avançavam na direção dos turistas que se assustavam, mas um deles puxava uma pistola e disparava no macaco. Enquanto isso, Uma concluía: humanos são mal. Humanos matam a gente. O pequeno Uma via um primata de seu bando morto. Mesmo criança, ele avançava com um pedaço de pedra na mão e o atirador questionava: o quê? É um ser humano aqui? Com a pedra, Uma batia no rosto do turista. O som de pancadas ecoava pelo ambiente. Em seguida, momentos depois, nos era mostrado todos os turistas mortos. E Uma concluía: matar ou morrer. Voltávamos para o presente, onde ele avançava com o braço quebrado e o apresentador dizia: o espírito guerreiro do macaco das trevas ainda não foi quebrado. Enquanto ele viver, ele lutará. Kibo questionava: o que? Você quer mais? Ei, para com isso, cara. Você sabe que não pode lutar com o braço assim, certo? Kibo desviava de um jab em seguida de um gancho. Ele ia para a lateral e dizia: ei, árbitro, você, para essa luta. Não é só o braço dele, mas a mandíbula tá em pedaços. Ei, árbitro, que merda você tá fazendo? Tá me ouvindo? Por que não para essa luta? O árbitro gritava para lutarem e Kibo desviava de um chute alto. Em seguida, íamos para Dom Gambino, que pensava sorrindo:
Já faz semanas que paguei esse árbitro. A hiperbatalha está evoluindo do jeito que eu quero. A luta nunca vai acabar para o Macaco das Trevas. É até a morte que as feras selvagens lutam. Macaco, depressa, mata o Kibo. Dom Gambino apertava o dispositivo e Uma tomava o choque elétrico. Ele gritava com dor e procurava por Kibo, que questionava. Ei, ele tá chorando? Kibo desviava de um soco e dizia: Para, Macaco, chega disso! Por que você tá lutando? Por que está lutando quebrado e chorando? Uma saltava e Kibo caçava. Ele ia ainda mais para cima, agarrava num mata-leão e descia estrangulando. O apresentador via aquilo e comentava: Uou! Kibo salta ainda mais alto que o Mamaco para estrangulá-lo! Enquanto saía do estrangulamento, Kibo exclamava: Estilo Nadashinkage, queda de ombro de voo do Pardal. Kibo batia contra o solo e o apresentador dizia: Senhoras e senhores, Kibo passa a segurar o ombro no mesmo movimento. Uma se debatia e Kibo dizia: Eu já entendi, vou acabar com você de vez pro seu próprio bem. O apresentador pontuava: Desta vez o Macaco das Trevas não vai escapar. Na ala VIP, Dom Gambino sorria e continuava dando repetidos choques, galera. Com uma descarga elétrica extremamente forte, Uma se erguia e debatia seu corpo enquanto o apresentador dizia: O Macaco das Trevas grita e agonia e me sinto confortável para brincar agora. Íamos para Rikimaru, que questionava: Gambino, o que você está fazendo? O que você tem aí no seu bolso? Tire a mão do bolso, por favor. Dom Gambino respondia: Acalme-se, olho puxado. Rikimaru percebia algo atrás. Era uma arma apontada na sua cabeça por um capanga de Dom Gambino que dizia: Nós estamos na América, esqueceu? A casa do entretenimento. Então vamos nos divertir. Só que nessa hora, galera, o capanga gay de Dom Gambino era acertado no rosto por alguém que vinha de longe. Ao ver que tinha alguém ali, Dogen questionava: Quem está aí? O capanga levava um pisão na cabeça e Dogen gelava ao ver que era Kiryu Miyazawa que se aproximava dizendo: Deixe-me adivinhar, você colocou um choque elétrico no Macaco das Trevas. Dom Gambino respondia: Oh, você deve ser o infame Kiryu. Eu sou Dom Gambino. Também sou conhecido como presidente do submundo. Você também faz parte do submundo, então com certeza já ouviu falar de mim, não é? Kiryu respondia: Eu não me lembro do nome de baratas. Dom Gambino se surpreendia com a audácia e em seguida tomava um soco no meio da cara. Ele caía de joelhos e desmaiava sangrando muito. Seu dispositivo elétrico se perdia e Kiryu dizia: Uma barata se permitindo ser arrogante por ser inferior a um macaco. Dois seguranças avançavam para proteger seu chefe, mas num piscar de olhos os dois eram neutralizados por Kiryu. Ao ver aquilo, Dogen começava a tremer. Ele batia os dentes e alertava assustado: Eu não tenho nada a ver com isso! Foi você quem machucou o Dom Gambino! Eu não tenho nada a ver com isso! Não é só morte que te espera agora! Voltávamos para o combate, onde Kibo dizia: Já basta, eu não quero te machucar mais, vamos, durma! Enquanto chorava, Uma pensava no passado e divagava: Eu quero voltar para casa, para aquela floresta. Quero viver em paz, sem mais brigas cheias de lágrimas. Nessa hora, Kibo largava o estrangulamento e Uma ficava no chão desmaiado. Já o apresentador dizia: Ele caiu! O Macaco das Trevas finalmente desmaia! O vencedor é o jovem herdeiro de uma ancestral arte marcial japonesa, Kishi Miyazawa! Kibo encarava seu oponente, via ele desmaiado e o apresentador continuava: Ele está dormindo, sonhando pacificamente. A vitória pertence ao jovem herdeiro do estilo Nadashinkage. Ele conquista uma vitória incontestável sobre o Macaco das Trevas, com uma variação de golpe de ombro. Vejam, o Macaco das Trevas acorda e tenta voltar, caramba! Mas ele não entende a situação e precisa ser contido. Seguranças, por favor, o cara não quer admitir a derrota, que complicado. No piscar de olhos, galera, Uma se desencilhava de todos os seguranças e avançava. Kibo bloqueava o soco e dizia: Acabou, macaco, pare. Kibo segurava seu braço e o abraçava dizendo: Eu não sou seu inimigo, os humanos não vão te machucar mais. Uma começava a dar socos na cara de Kibo, que dizia o abraçando: Pare. Uma se surpreendia com a firmeza, parava de bater e Kibo dizia: Vai lá, vai curar seus ferimentos. O apresentador pontuava: Parece que ele se acalmou agora, só resta o respeito por essa luta incrível, senhoras e senhores. Talvez dessa luta possa nascer uma bela amizade entre homem e macaco. Kiryu via aquilo e dizia: Acho que vou vomitar. Uma briga só é genuína se houver ódio e ressentimento. Acordando do desmaio, Dom Gambino dizia: É verdade. Os confrontos de Cosa Nostra só podem terminar em morte.
Você está acabado, cara. Eu vou arrancar sua cabeça com isso. Pode chorar, pode implorar pela porra da sua vida, mas eu não vou te perdoar. Não vou apenas te cortar em pedaços, vou garantir que sua família não possa nem olhar para o seu corpo. Dogen olhava em choque, Rikimaru via tudo mais friamente. Kiryu continuava encarando e Dom Gambino continuava dizendo: vou te dar uma lição, te matando da maneira mais cruel para mostrar a todos o que acontece se você se opuser a Dom Gambino. Kiryu questionava: oh, é mesmo? Uma barata me matar? Dogen se aproximava aconselhando: já chega, Kiryu! Se você continuar irritando ele... Nós também teremos problemas! Nós que não temos nada a ver. Por favor, pare! Kiryu sorria e respondia: parece que você não entendeu o que te torna uma barata. Para começar, baratas não precisam de autoestima, então vamos resolver isso. Kiryu chutava e o sangue jorrava. Dom Gambino arregalava os olhos. Isso era mostrado, galera. Seu nariz simplesmente caindo. Ele batia no solo abaixo e Dom Gambino se chocava. Em seguida, gritava desesperado. Enquanto isso, na arena, Kibo partia sendo aplaudido pela plateia. Joshua recebia no caminho e dizia: muito bem, Kibo, parabéns. Kibo respondia olhando pro telão: subi mais um degrau, mas o pico ainda tá longe. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Se vocês curtiram, vocês já sabem, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.